pastor, como é que foi o começo do ministério? O senhor passou o quê? 20 anos no Tocantins? Como é que o senhor chegou no Tocantins? Essa parte ali, Rapaz, a é uma igreja história. quadrangular ali. Pai, lembra que eu estudei na escola. Sim. Quando eu estava na escola, já encerrando ali e tal, teve um pastor que me convidou. Foi o irmão do pastor Mário Santos que me convidou para ir para Rolim de Moura. E eu vazei. Saí, não falei para meu pai, não falei para ninguém. Porque não tinha como falar, e morava longe e tal. Aí eu, 20 dias depois que eu já tinha saído do ministério, eu cheguei em casa. Falei, pai, saí pro ministério. Ele ficou meio preocupado. Rapaz, eu até concordo, mas tem que ser usado por Deus, tem que operar milagre. Eu não gosto desse negócio de pastor só de palavra, de conversa, não. Tem que acontecer milagre. Aí, tudo bem, amém, vai acontecer. Vai acontecer. Minha mãe deu todo apoio, ele também deu. E aí eu fui para Rolim de Moura. Chegou lá em Rolim de Moura, fiquei um tempo lá auxiliar. E o pastor da igreja foi abrir uma igreja em Rondonópolis e me deixou lá na igreja, tomando conta. Eu fiquei um período lá. E assim, eu pude desenvolver o ministério, a igreja cresceu muito lá, em Rolim de Moura. E depois eu fui para Rondonópolis. Chegamos em Rondonópolis, ficamos 8 meses lá, fizemos muita amizade. Aí o pastor Mário Santos, né, que é irmão do pastor João Luiz, que me convidou para o ministério, ele recebeu o chamado e a proposta de ir para o Tocantins. O bispo convidou ele para ir para o Tocantins. Aí ele foi e disse, olha, Mercúrio, chegando lá eu vou lhe chamar para ir para o Tocantins. Toquei. Quando ele chegou, 2 dias depois ele me ligou. E eu tinha sonhado, tinha tido um sonho antes, que eu estava garimpando, e num garimpo eu passava a bateia e pegava 2 quilos de terra, saía 1 quilo de ouro no sonho. E eu contei para o Mário, aí ele disse, olha, eu estou indo para o Tocantins e ouro é almas. São almas para Jesus. E eu vou lhe convidar. Ok. E é isso, e realmente aconteceu. Ele foi, me convidou. Quando eu cheguei lá, lá em Tocantins tem umas serras, não sei se você já foi lá. Sim. Tem umas montanhas muito lindas lá. Quando eu olhei para as montanhas, eu lembrei do sonho, igualzinho o lugar que eu havia sonhado. Aí eu cheguei, não, realmente eu tenho certeza que é aqui que Deus quer que eu fique. E ficamos lá e pastor, Deus fez um grande rebuliço ali. Foi tremendo o que Deus fez para isso. Eu tive algumas vezes lá, né? E as pessoas, elas falam muito bem do Senhor. E tem muitos pastores que são seus filhos na fé lá, né, pastor? Por exemplo, tem o Janaí, que eu mais conheço, né? O Janaí, o baixinho lá do... Tem o Magno, tem o pastor Epaminondas. Epaminondas. O que está na igreja que é o Epaminondas. É o Epaminondas, na igreja que nós abrimos. O senhor passou quantos anos lá, pastor? Pastor, passei quase 18 anos. Quase 18 anos em Paraíso. Foi uma vida, né? Eu nunca tive essa experiência, sabe? Que eu em 14 anos de ministério, eu passei por 5 igrejas. Olha, para você... Eu queria saber com o senhor a experiência de estar assim, tanto tempo numa igreja. A segunda igreja que eu assumi foi aqui, né? Foi aqui, a sua segunda igreja. Segunda igreja. Eu abri junto com o pastor Mário Santos Paraíso Tocantins, ele saiu, depois de um ano e pouco ele foi embora, eu fiquei. E lá fizemos, com a graça de Deus, um grande trabalho. E assim, os americanos dizem que uma pessoa só adquire a confiança da igreja, aliás, um pastor só adquire a confiança da igreja, depois de 2 anos que ele está na igreja. Durante 2 anos o pessoal fica olhando, será que esse cara presta, será que esse pastor é bom, será que é honesto, não? E você só adquire confiança da cidade com 5 anos. E realmente foi isso. A partir de 5 anos foi que a igreja veio romper. Porque a partir de 5 anos, e lá era uma cidade pequena, né? 40 mil habitantes, agora acho que já chegou em 50. E assim, eu era convidado, todo velório que tinha, quem que a gente chama? Pastor Mercúrio. Uma vez o bispo me ligou, 3 dias seguidos eu estava em velório. Ele disse, mas esse velório não acaba mais não? Eu falei, não, bispo, é um velório diferente. Você vai em velório, rapaz? Mas era... Falar em bispo é alguém que eu tenho muito respeito, muita admiração, de muita sabedoria, o bispo, né? O bispo... abriu muitas portas no ministério. Hoje eu ainda mandei uma mensagem para ele, né, agradecendo pelas oportunidades, né? Então, assim, eu trabalhei com o bispo
acho que mais de 20 anos, tratando com ele de algo todos os dias. Todo dia ele me ligava, todo dia eu ligava para ele, a gente resolvia e tal, e tal. E hoje o meu líder direto aqui é o pastor Guaraci Júnior, né? Então, mas hoje mesmo eu mandei mensagem para ele, essa semana mesmo a gente conversou, ele me ligou, nós conversamos. Então, assim, que eu louvo a Deus, que o bispo Guaraci, ele confia nas pessoas. Ele confia, ele sabe confiar, ele acredita, ele tem fé nas pessoas. Então, por exemplo, quando eu estava como auxiliar em Tocantins, abri a obra junto com o Mário Santos. E o Mário era o titular. E aí o Mário disse, pastor Guaraci, eu estou indo embora. Ele disse, não, o bispo disse, ele era supervisor na época, de toda a região norte. Eu tenho um pastor para mandar aí para o Paraíso. Aí o Mário disse, não, mas eu já tenho aqui, é o Mercúrio. Tá? Até então o bispo não me conhecia. Aí o bispo, tudo bem. Aí o bispo, na convenção que a gente foi, em Tocantins, quem me deu os livros para eu fazer o curso de obreiro, porque até então não era credenciado, era muito difícil naquela época, né? Ele me deu todos os livros, então foi ele que me abençoou com os livros do ITQ. Naquela época era por correspondência. Por correspondência. A gente falava, acho que não sei nem se tinha presencial, era um sonho isso tudo, sonho. Presencial. E hoje, então assim, foram 18 anos de... E o segredo, como você me perguntou, é paciência e perseverar. Porque às vezes... eu conheci até um pastor, disse, pastor, passei 5 anos na igreja e entreguei. No ano seguinte a igreja explodiu. Por que não aconteceu comigo? Eu falei, não, se você estivesse lá, teria sido melhor, teria explodido, porque é uma semeadura, né? Tem que ter paciência. Né? Porque você plantou e não esperou a colheita. Não esperou. E o seu trabalho foi tão interessante no Paraíso que hoje tem mais de 10 igrejas quadrangular no Paraíso. Né? É mais. Até eu acho que já está chegando, eu sei que até uns 2 anos atrás já tinha 16 igrejas. 16 igrejas numa cidade de 50 mil habitantes. Hoje 50 mil habitantes. É a segunda maior igreja de Paraíso. É a quadrangular. É a quadrangular. É bem próximo da Assembleia de Deus, né? E a maioria ali ou é filho ou é neto na fé. Na fé. Eu fico muito honrado, né? E assim, pelo carinho de todos eles. Eu cheguei em Tocantins, eu não estava tendo muita moral, sabe? Disse, olha, eu trabalhei com o pastor Mercúrio, meu amigo lá daí, explodiu minha moral no Tocantins. Maravilha. E chegar a próxima vez lá, eu vou colocar uma camisa. Sou amigo do pastor Mercúrio. Pronto, fechou. Que nem campanha da sexta-feira. Não sei se estão lembrando. Não sei se estão lembrando muito de mim. Mas são 13 anos. Eles têm muito carinho pelo Senhor. Eu estive na convenção lá na 2019, na convenção. Você está ministrando, né? O bispo me deu essa honra. Mas é top, né? Glória a Deus. E aí eles sempre comentam com muito carinho com o senhor. Aí o senhor veio para o Amapá,